Cheguei! Pode distribuir lucro, mesmo tendo dívidas. Uma empresa do regime do lucro presumido. Olha, este vídeo aqui é super completão. E mais, diferentemente dos demais vídeos que existem aí no YouTube, este é o único que vai tratar deste assunto de forma profunda, com toda a análise crítica. Por isso, já dê logo uma porrada aí no like, inscreva-se no canal antes que você se esqueça, porque outros vídeos virão. E mais ainda, vá lá no site natacurso.com, faça um cadastrozinho e comece a assistir cursos grátis que tem lá de contabilidade, trabalhista, previdenciário, legislação tributária na esfera municipal, estadual e federal e tantos outros cursos ministrados por este professor. Além disso, veja, preste bem atenção, quem não é visto não é lembrado. Repito, quem não é visto não é lembrado. O que quer dizer isso? Se você é contador, se você é tributarista, tem escritório e está aguardando que o cliente bata nas suas portas, estamos vivendo a era digital, onde você tem que aparecer lá no computador, lá no celular do público, nos potenciais clientes seus. Por isso, você tem que criar conteúdos e tratar de conteúdos que agregam, conteúdos que são de interesse desse seu público. Quando se diz criar conteúdo, não é simplesmente fazer uma propaganda de quem você é ou do que você é, né, e quais canudos você tem. Isso não interessa. Você tem que fazer conteúdos que agregam. E eu sei que você, profissional, muitas vezes você não tem tempo ou não tem esse traquejo, essa habilidade. Por isso, eu, Loberto, criei um canal aqui no Telegram, anote aí, chamado Loberto Sasaki Contabilidade. E neste canal eu passei a disponibilizar vídeos de conteúdos úteis do cotidiano dos empresários e dos profissionais. Dessa forma, você que é membro do canal tem o direito de baixar esses vídeos, que não tem nenhuma propaganda minha nem de ninguém, é só conteúdo, conteúdo, conteúdo. Aí você baixa esse vídeo, coloca a sua capa, a sua imagem, ou seja, a imagem do seu escritório e divulga nas redes sociais. A grande máxima do marketing digital é, se você não tem tempo para fazer o seu conteúdo, você compartilha conteúdo de quem é autoridade na área. E, não à toa, eu estou no mercado há quase 4 décadas, um professor amante da contabilidade, onde eu escrevo, eu dou aula, eu ministro cursos, principalmente para aqueles que são o futuro auditores da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda, do Tribunal de Contas, e muitos alunos meus são professores universitários. Então, são esse tipo de conteúdo, com essa responsabilidade que você vai encontrar aqui no meu canal, Loberto Sasaki. Já tem lá milhares de profissionais. Seja mais um e aproveite esses conteúdos que eu crio para esse fim. Se você não sabia, anote bem aí, lá no Telegram. É só acessar o endereço Loberto Sasaki Contabilidade e todos os vídeos que estão lá, você pode baixá-los e passar a divulgar nas suas redes sociais e, com isso, atrair clientela para o seu escritório e alavancar, escalar aí a sua profissão, o seu escritório. Você vai prosperar, certinho? Dito isto, vamos ao assunto. No regime do lucro presumido, a pessoa jurídica, ou ela equiparada é um empresário individual, que no campo do direito é pessoa física, no campo da legislação tributária é equiparada à pessoa jurídica, que por meio do seu CNPJ está sim obrigado a declarar e tem que declarar sim, entrega a ECF, que é o SPED fiscal. Tá? Da seguinte forma, encerrou o ano calendário 2023, aqui em 31 de dezembro de 2023, no início de 2024, preenche-se a ECF e transmite à Receita Federal do Brasil até 31 de julho de 2024, certinho? E quanto à escrituração,
Veja, nós estamos falando do campo da legislação tributária. O fisco diz o seguinte, ó, você é empresa do lucro presumido. Eu não exijo uma contabilidade para você apurar os tributos. Eu exijo só que você pegue a receita bruta e calcule os tributos. E aí PJ, CSL, PIS, COFINS. De forma que, se eu não exijo uma contabilidade para apurar o tributo, eu também não vou exigir que você preste conta por meio de uma contabilidade. Eu fico satisfeito que você me apresente somente o livro caixa. Mande esse livro caixa dentro da ECF até 31 de julho. No livro caixa, escriture toda a movimentação financeira de entradas e saídas, inclusive da sua conta corrente bancária. Certo? E se eu não exijo uma contabilidade de você, como é que eu vou permitir que você distribua lucro de forma isenta? Eu vou permitir que você faça um cálculo por estimativa, por presunção. Assim, pega o lucro presumido, que é a base de cálculo do IRPJ. Cuidado para não pegar a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, porque o cálculo é parecido, mas não vai chegar exatamente ao mesmo valor. Tem que ser o do IRPJ, certinho? E subtrai os 4 tributos, ó, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Essa diferença é o chamado lucro presumido líquido, LPL, que pode ser distribuído de forma isenta. Quer dizer, então, Roberto, que só fazendo esse cálculo posso fechar os olhos e distribuir? Num primeiro momento, sim. Agora, eu já deixo aqui um parênteses e deixa bem claro, nunca distribua lucro mais do que o lucro contábil. O que eu disse? Nunca distribua mais do que o lucro contábil. E lembre-se que o fisco não está exigindo uma contabilidade para prestar conta. Isso não quer dizer que você não tenha que ter contabilidade, porque toda empresa, de acordo com a legislação societária que está no Código Civil, está obrigada a ter uma contabilidade, exceto o microempreendedor individual, MEI. Então a empresa do lucro presumido tem uma contabilidade. Aí a legislação tributária diz, ó, eu sei que você tem contabilidade, eu só não estou exigindo que você apresente para prestar conta, passa o livro caixa. Mas se você tem uma contabilidade e me prova que tem lucro contábil maior do que o lucro presumido líquido, pronto, você pode distribuir esse lucro contábil de forma isenta e, neste caso, eu não quero mais saber do seu livro caixa. Se você optou por esse caminho, eu quero, olha, se distribuir o lucro contábil que é maior que o LPL, eu quero que você apresente a ECD, Escrituração Contábil Digital, que é o SPED contábil. Então você vai transmitir a Receita Federal do Brasil até 30 de junho de 2024. Até o ano passado era 31 de maio, lembra-se? A partir deste ano mudou. E assim a Receita Federal tem a faca e o queijo para fazer os cruzamentos, tá bom? Agora uma paradinha aqui. Eu volto a falar, nunca distribua lucro mais do que o lucro contábil, porque você vai ter problema com as legislações que eu vou falar aqui agora, tá? Então, raciocínio. Duas situações. A primeira situação, vamos supor que o lucro presumido líquido, o LPL, seja de 100 mil e que o lucro contábil seja de 300 mil. Nesse caso, eu posso distribuir o lucro contábil. Tem a contabilidade provando que existe esse lucro. E apenas tem que transmitir o SPED contábil. Certinho? Muito bem. A situação número 2 é o inverso. Digamos que o lucro presumido líquido seja de 50 mil. E a contabilidade apresenta um lucro de apenas 10 mil. Posso distribuir o LPL? Em primeiro momento, de acordo com a lei, posso. No entanto, eu vou ter problema. Porque, cientificamente, eu só tenho um lucro de 10 mil. Por isso, ainda que a lei tributária permita, não caia nessa onda. Distribua, no máximo, o lucro contábil. Porque o raciocínio aqui é mais ou menos assim. Se você está dirigindo um carro desses potentes, que chega a 300 km por hora, se você acelerar, você vai chegar lá. 300 km por hora, não sei por quantos segundos, mas você vai conseguir chegar nos 300 km por hora, né? Mas vai desaparecer da terra. Você vai bater em alguma coisa, vai capotar, alguma coisa vai acontecer. Isso é muito sério. Né? É excessivo. De forma que você sabe que tem uma lei que você não pode passar dos 80 km por hora. Então você vai ter que pisar até os 80. É nesse sentido que eu quero dizer que a lei tributária está dizendo, ó, acelere e faça o que quiser. Quer morrer, morra. Agora, a lei contábil está dizendo, não, tem um limite aí. É científico. O que eu apurei na contabilidade é o lucro que a empresa de fato tem. Certo aí? E se você abrir uma empresa, aplicou um capital e quer como retorno o lucro é o que a contabilidade apurou. Né? Não aquilo que é feito por estimativa.
Tá ok? Muito bem. Isto posto, venha para cá. No regime do lucro presumido, a pessoa física, que é o sócio ou titular, por meio do seu CPF, está obrigado ou facultado a declarar, certo aí? Então, a partir deste ano, nós temos 11 itens de obrigatoriedade para declarar imposto de renda. Se você incorreu em pelo menos um destes, está obrigado a declarar, certo? Porque são 8 mais 3 de situação de investimento no exterior, tá? Se você tem dúvidas de quem está obrigado a declarar, lance aí no YouTube Roberto Sasaki, quem está obrigado a declarar em 2024, você vai encontrar o vídeo com essa lista completa, tá ok? Agora, se for declarar, encerrado o ano calendário 2023, aqui em 31 de dezembro de 2023, no início de 2024, principalmente agora em março, quando a Receita Federal disponibilizou o programa gerador da declaração do imposto de renda, você vai então preencher o programa e transmitir a declaração do imposto de renda da pessoa física à Receita Federal do Brasil até 31 de maio de 2024, que é o prazo máximo este ano, certinho? Bom, nessa declaração você vai apresentar o seguinte, ó, calculado o LPL na forma que você viu, certo? E distribuiu, então vou declarar aqui na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, código 9, lucros e dividendos recebidos, certinho? E se distribuiu acima deste valor, deve declarar aqui na ficha rendimento tributável exclusivamente na fonte, lucros e dividendo recebido, certinho? Agora, se a contabilidade apontou lucro contábil maior do que o LPL, eu distribuo esse lucro contábil e transmito o spread contábil. E aí, então, declaro aqui na ficha rendimento isento e não tributável esse valor, tá? E se distribuiu acima deste valor, o excesso vai para rendimento tributável exclusivamente na fonte, que não vale a pena, além de uma carga tributária muito pesada, tá? Ela foge do que é científico, como você vai ver agora na prática. Vamos para a prática. Exemplo. Tá aqui. Distribuiu o lucro contábil. Então vamos lá. Distribuiu quanto? Nesse quadro aqui nós temos, ó. Primeiro quadro aqui no centro, LPL, 600 mil, tá bom? O segundo quadro tá aqui, lucro contábil, 900 mil. E o terceiro quadro distribuiu 1 milhão. Analisando. Eu tenho que comparar o LPL com o lucro contábil. Se o lucro contábil é maior, eu esqueço o LPL e vou poder distribuir o lucro contábil. Agora aqui cometeu uma barbeiragem, porque distribuiu acima do lucro contábil, distribuiu 1 milhão. Aqui está o cálculo. Ó. Distribuição de lucro, 1 milhão. Menos lucro contábil, 900 mil. Excesso de distribuição, 100 mil. Alíquota, 35%. Imposto de renda retido na fonte, 35 mil. Então veja só, como teve um excesso de 100 mil aqui, esse excesso aqui incide em imposto de renda alíquota pesadíssima de 35%. E detalhe, o vencimento já é na data da retenção. Onde é que está previsto isso? Está aqui na Instrução Normativa 1700/2017, no seu artigo 238, parágrafo 4, que manda aplicar o artigo 61 da Lei 8981 de 95, que diz que a alíquota é 35%, que diz que o vencimento já é na data da retenção, e mais ainda, diz que esse excesso aqui tem que ser declarado, olha, o excesso é rendimento tributável exclusivamente na fonte. Então, como é que eu declaro esse 1 milhão aqui? Veja, em rendimento isento e não tributável, lucros recebidos, 900 mil, o valor do lucro contábil, certo? O excesso de 100 mil menos o imposto de renda retido na fonte, 65 mil, eu declaro aqui, ó, rendimento tributável exclusivamente na fonte, lucros recebidos, o excesso, 65 mil reais, certo? E não vale a pena, porque além da alíquota ser excessiva, nós vamos ter um problema com as legislações que analisaremos, né, agora. Antes, porém, lembre-se, quando se fala em lucro contábil, estamos falando do lucro líquido do exercício, que está lá na demonstração do resultado do exercício, que foi transferido para o PL. Mais lucros acumulados de exercícios anteriores e mais reservas de lucros. Tá ok? Então, no PL eu tenho o capital, né? Que ao capital se soma reserva de capital, e também temos esses lucros, tá? Que é o lucro contábil. Agora vem para cá. Impedimento. Veja, o artigo 1º, inciso 2º, do Decreto-Lei 368 de 68, diz o seguinte, que se a empresa tem dívida salarial, não pode distribuir lucro ao sócio. Quando se diz dívida salarial, é o seguinte, o salário de um mês se paga até o 5º dia útil. Isso não quer dizer dívida, tá? Isto não quer dizer dívida. Dívida é o seguinte, a empresa está com um problema
financeiro e está atrasando o pagamento de salário, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e já tem até empregado indo à Justiça Trabalhista reclamar pelo não recebimento de salário. A partir deste momento, então, veja, o legislador está protegendo salário, o empregado, e diz, olha, não pode distribuir lucro. É mais ou menos igual àquela pessoa que está quebrada, está endividada e está andando de carro importado, etc., que não tem o menor sentido. É isso que o legislador está dizendo. Você está devendo salário ao empregado, que é o seu principal colaborador, e você está querendo distribuir lucro para você? Não pode. É isso que o legislador está dizendo. Então aqui não pode pagar honorário, prolabore, prêmio a diretores e nem distribuir lucros e dividendos. O artigo 32 da Lei 4.357/64 diz, ó, se você tem dívida tributária, inclusive previdenciária, também não pode distribuir lucro. Então aqui o raciocínio é o seguinte, ó, eu tenho que verificar quanto que eu tinha de dívida tributária em 31 de dezembro do ano passado, certo? E preciso verificar se já tomei as providências. Se eu estou devendo essa dívida, eu não posso distribuir lucro este ano. Agora, se eu tomei as providências, né, com relação a essa dívida tributária, de regularizá-lo. Regularizar quer dizer pagar essa dívida, ou então pedir o parcelamento. Só assim eu posso distribuir o lucro. Se eu não fiz o parcelamento, nem paguei essa dívida tributária, eu não posso distribuir lucro ao sócio. E se distribuir, a punição é o seguinte, artigo 17 da Lei 11.051 de 2004 diz o seguinte, que a multa é de 50% para quem distribuiu e 50% para quem recebeu. Pesadíssimo, não é isso? Além disso, toda multa tem que ter um teto, não é isso? Então eu vou somar a multa da pessoa jurídica que distribuiu, mas a multa do sócio que recebeu, esse montante não pode exceder a 50% das dívidas sem garantia da pessoa jurídica que distribuiu. Esse é o limite, certo? Agora, preste atenção nessa parte. O artigo 1059 do Código Civil está dizendo que se ocorrer distribuição de lucro e prejuízo do capital, tem que fazer reposição. Reposição é devolver. Aqui o raciocínio é o seguinte, se o capital é de 1 milhão, lá no patrimônio líquido da empresa não tem lucro nem do exercício, nem de períodos anteriores. Aliás, tem até prejuízo. E distribuiu 300 mil de lucro. Como está distribuindo lucro se não existe lucro? Isso não é distribuição de lucro, isso é emprestar dinheiro ao sócio. E é assim que interpreta o Código Civil. Então o Código Civil está dizendo que o sócio vai ter que devolver esse valor, com juros. E aí, como eu contabilizo? Olha, quando eu distribuo o lucro, qual é a contabilização? Debito lucros acumulados e credito banco, não é assim? E quando eu empresto ao sócio, credito banco, porque não pode ser de caixa, e debito o quê? Empréstimo a receber lá no ativo, contrato de mútuo, sujeito a juros e IOF. Olha, se esse conteúdo te agregou conhecimento, dê logo uma porrada aí no like. Não se esqueça, inscreva-se aqui no canal, acione o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos, porque é melhor você receber as notificações dos vídeos de qualidade deste professor do que receber notificação da Receita Federal do Brasil. E olha, não se esqueça, mais uma vez, acesse natacurso.com, faça um cadastrozinho e tenha direito a fazer cursos grátis deste professor. Você assistiu? Contabilidade, tributária, previdenciária, trabalhista e etc. E aquela minha ajuda. Lembre-se, nunca se esqueça. Às vezes você está reclamando que seu escritório não cresce, é porque você está aguardando que o cliente apareça. Esse negócio de indicação, isso é coisa do passado. Estamos vivendo uma era digital e você tem toda uma facilidade para atrair cliente. Você tem que estar aparecendo para os seus clientes, fazer com que o seu escritório apareça. Por isso, vá lá no Telegram e se inscreva no meu canal, Roberto Sasaki Contabilidade, porque lá eu disponibilizei inúmeros vídeos de conteúdo sem nenhuma propaganda minha nem de ninguém para que você faça a sua propaganda. Como? Baixe esses vídeos e coloque a imagem do seu escritório e divulgue nas redes sociais, que assim você passa a ganhar notoriedade, você passa a ter autoridade, passa a ser lembrado e o seu escritório vai prosperar. Tamo juntos!